Fala pessoal, voltei aqui para nossa aula, continuação do capítulo 9, tá? Vamos falar sobre arqueobactérias. Esse conteúdo é bem resumidozinho, bem curtinho, tá lá na página 396, tá? Hoje vamos identificar as características principais das arqueobactérias, classificá-las bem direitinho, tá? Ó, antes de mais nada, a gente precisa revisar aquele conteúdo que a gente viu lá no início do ano, de taxonomia, de sistemática. Nós falamos sobre os 3 domínios de organização dos seres vivos, né? Nós temos o domínio bactéria, que foi o que a gente estudou até agora. Estudamos as principais características das bactérias, né? Como é que elas são, os formatos, como é que elas se reproduzem, vimos as doenças causadas por bactérias, né? Nós temos outro domínio chamado de eucária, que lembra de eucarioto, não é verdade? Eucariotos são aqueles organismos que têm célula com um núcleo formado por membrana, né? Então a gente tem protistas, as plantas, os fungos e os animais, que são todos eucariotos. Mas existe um terceiro domínio aqui, que é o domínio arqueia. Tá? Esse domínio arqueia ele é formado pelas arqueobactérias ou arquebactéria. Essas, apesar do nome, né, elas são um pouco parecidas com as bactérias por serem unicelulares e procariotos, não tem membrana nuclear. Mas pela evolução, elas têm mais características semelhantes aos eucariotos do que as bactérias. Então, elas constituem um domínio à parte, um domínio independente, que está aqui na linha evolutiva em comum com o eucarioto, tá? Então, vamos falar sobre as arqueobactérias, né? As arqueobactérias, elas são, como eu falei, organismos procariotos, sem membrana nuclear, que elas são encontradas em ambientes, em locais altamente inóspitos, ou seja, uma condição altamente extrema, né? Por exemplo, a gente vai falar sobre essas arqueobactérias que vivem em regiões de alta temperatura. Pensa comigo, em um vulcão, né? Altíssima temperatura, né? Você acha que existe vida em um vulcão, dentro de um vulcão, nessas fendas vulcânicas? Existe sim, e são justamente as arqueobactérias. Lá no fundo do mar, né, em total escuridão, que não tem nada nas profundezas do mar. Agora, existem aquelas fontes termais, né, que jorram vapores de água com temperatura altamente elevada. Você acha que existe vida nesse ambiente? As arqueobactérias que vivem lá são arqueobactérias, são organismos vivos, tá? Formados por material genético, têm capacidade de reprodução, são independentes, formados por uma célula. Então, são organismos vivos e vivem nesse ambiente extremo. Por isso que elas são chamadas também de extremófilas. Ó, filos quer dizer atração, né? Que conseguem viver ali. E extremo de situação extrema, tá? Essas bactérias, portanto, são consideradas como sendo os primeiros organismos vivos existentes na Terra, né? Porque quando a gente aprende o surgimento da Terra, tanto lá na origem da vida, como na geografia, a gente vê que a Terra, início, era sem forma e vazia, só com erupções vulcânicas, né? Só com atividades, né, tectônicas, várias descargas elétricas de raios da atmosfera. Então, esse ambiente era altamente inóspito, altamente extremo. E os primeiros organismos vivos que apareceram, muito provavelmente, deram origem às arqueobactérias, porque elas são aqueles organismos que conseguem viver nessas situações extremas. Beleza? Então, vamos conhecer os 3 grupos de classificação das arqueobactérias de acordo com o seu habitat. Nós temos algumas bactérias que são chamadas metanogênicas. O que é isso? Metanogênica é uma bactéria que gene produção de metano, né? E o metano ele é um gás produzido pelo metabolismo dessas bactérias, dessas arqueobactérias, melhor dizendo, tá bom? Então, basicamente, essas arqueobactérias metanogênicas, produtoras de metano, elas vão viver em ambientes como pântanos, como mangues, tá? E também vão viver no sistema digestório de ruminantes, ou seja, desses animais da vaca, né, do boi, tal, em cabras, em camelos e todos esses animais que são classificados como ruminantes, porque no seu sistema digestório ele tem uma
cavidade, um compartimento chamado de rumen, que é rico em arqueobactérias metanogênicas que vão ajudar esse animal a metabolizar, a digerir essa matéria orgânica que ele absorve, tá? Essas bactérias metanogênicas também podem apresentar em fendas vulcânicas, né, suportando altas temperaturas. Mas em relação às metanogênicas, eu quero chamar a atenção para vocês para isso daqui, ó. Eu sei que está em inglês, talvez alguns não entendam, mas dá para a gente entender. Vê só, essas bactérias elas vivem no sistema digestório dos ruminantes, da vaquinha lá que está comendo a sua grama, né? Então as bactérias, essas arqueobactérias, elas vão fazer o metabolismo do alimento que o ruminante ingere, e o produto desse metabolismo é o gás metano. Gente, o gás metano é composto, dentre outras coisas, dos gases que a gente libera na nossa digestão. Então, aquela famosa flatulência é formada por gás metano. Então, pensa comigo, se tem centenas, milhares, milhões de bactérias metanogênicas dentro do sistema digestório dos ruminantes, eles passam o dia todo comendo e o dia todo flatulando, para não dizer peidando, né? Então, esses animais liberam uma alta quantidade de gases metano na atmosfera. E preste atenção, esse gás metano é um gás chamado de gás estufa. Já viram dos gases estufa, de efeito estufa? Né? Quando a gente fala disso lá, de acordo com a atmosfera. Então, o que é que esses gases estufas fazem? Eles prendem o calor do Sol dentro da nossa camada de ozônio. Então, aumenta a temperatura da Terra. Então, à medida que aumenta-se a criação de gado, né, aumenta a produção de metano. Então, muitos pesquisadores estão pensando em relação a isso, porque a gente sabe que a pecuária é uma atividade altamente econômica e altamente realizada atualmente para se produzir carne e diversos outros componentes derivados dos animais, né? Então, quanto mais se cria gado, mais se produz gás metano e mais aumenta a quantidade de gases estufas na atmosfera. Então, alguns pesquisadores estão começando a desenvolver bactérias, arqueobactérias geneticamente modificadas para não mais produzir esse gás metano no intestino da vaquinha e a vaquinha não ficar liberando gás metano, não ficar flatulando aí e aumentando a temperatura do nosso planeta. Entendesse que viagem que o peido da vaca interfere na temperatura da Terra. Mas, na verdade, não é culpa da vaquinha, é culpa das arqueobactérias metanogênicas que está lá dentro do sistema digestório dela, beleza? Vamos falar agora de arqueobactérias sulforredutoras. Sulfo lembra de enxofre, tá? Enxofre é porque essas bactérias utilizam compostos sulfurosos, compostos que contêm enxofre na sua composição. E elas vão viver em regiões vulcânicas que têm uma alta liberação de gases, de moléculas de enxofre ali também, tá bom? Então, a gente vê que essas bactérias estão sempre relacionadas a ambientes inóspitos, ambientes extremos. Gente, eu estou falando aqui muito de bactérias, mas vocês entendem que é arqueobactérias, porque elas são umas bactérias que são um pouco mais específicas, um pouco mais diferentes, mas ela tem essa forma de bactéria, porque bactéria a gente chama, né, vulgarmente e generaliza essa nomenclatura, certo? Então vamos chamar de bactéria, mas na verdade estou me referindo a arqueobactérias, tá bom? Sulforredutoras reduzem, metabolizam compostos sulfurosos que compõem enxofre na sua composição. Vamos falar agora de bactérias halófilas. Halófilas, esse halos se refere a sal, a um ambiente de alta salinidade. Vocês já ouviram falar no Mar Morto? Né? Existe um Mar Morto que tem uma alta quantidade de sais nessa água do Mar Morto. Então, dificilmente existe alguma espécie de vida lá, peixes e tudo mais, por isso que ele é chamado de Mar Morto, porque poucos organismos conseguem sobreviver numa quantidade tão alta de salinidade, mas as arqueobactérias halófilas, elas conseguem sim, tá? E recentemente foi descoberto esse lago aqui, lá na Austrália, que ele é um lago rosado, né?
E ele tem essa coloração devido à alta quantidade de arqueobactérias que se reproduzem nesse lago, porque ele tem uma alta salinidade e essas bactérias produzem esse pigmento, a rhodopsina bacteriana, que é justamente essa coloração rosada, né? Vocês já ouviram falar no sal rosa do Himalaia, né? Muita gente gosta de comprar para cozinhar aí, diz que é um sal milagroso e tal. Então, esses sais, né, eles são produzidos justamente em região que tem uma alta salinidade, e essa coloração meio roseada é devido à rhodopsina produzida pelas arqueobactérias que vivem nesse ambiente de alta salinidade, entendeu? Por isso que tem alguns sais que são meio rosadozinhos. E por fim, vamos falar das termoacidófilas. Olha o nome, já ajuda para a gente entender o que é, né? Ó, termo, temperatura, né? E ácido, pH baixo, né? Então tem a ver com alta temperatura e pH ácido. Essas bactérias termoacidófilas vão viver em fontes termais, né? Que são águas que borbulham devido ao calor que vem do centro da Terra, e também lá no fundo dos oceanos tem essas regiões aqui, né, que tem certas erupções de evaporação de água pelo calor que vem do interior da Terra. Então aqui tem uma alta temperatura e também tem um pH bastante elevado em algumas regiões dessas. Então existe a proliferação de arqueobactérias termoacidófilas nessas regiões. Elas são anaeróbias, né? A maioria das arqueobactérias são anaeróbias. O que é isso? Que não utilizam o oxigênio no seu processo de respiração. Justamente porque nesses ambientes, né, bastante extremos, o oxigênio ele é bem raro, quase não existe. Então essas bactérias são adaptadas a não utilizar esse gás no seu processo respiratório, tá? Por isso eles vão fazer oxidação, por exemplo, de compostos contendo enxofre também, tá? Então, nesses ambientes são altamente inóspitos para outras vidas, mas essas bactérias conseguem sobreviver devido à sua adaptação dos seus processos metabólicos de obtenção de energia. Beleza? Então, gente, finalizamos esse capítulo 9. Deixo para vocês toda a atividade. E lá no Portal Eleva, além da atividade de bacterioses que eu passei para vocês na aula anterior, nós temos também uma atividade sobre o reino Monera no geral, falando de todas as bactérias, cianobactérias, e também sobre as arqueobactérias, as suas classificações, né, os tipos, né, de ambientes que elas vivem e tudo mais. Então, entre lá no Portal Eleva e façam a atividade, que amanhã a gente se encontra no nosso Tira Dúvida, beleza? Bons estudos para vocês, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!